A origem do vidro remonta a tempos antigos e está profundamente enraizada nas civilizações que moldaram a história da humanidade. O vidro não foi uma invenção planejada, mas sim uma descoberta acidental que mudou o rumo das tecnologias e da cultura material. Antes de conhecermos as nuances dessa história, já deixa um gostei aí no vídeo e confere também sua inscrição no canal, assim você não perde nenhuma novidade e ainda ajuda o canal a crescer. Você sabia que a Amazon Prime é muito mais do que apenas entrega rápida? Com a Amazon Prime, você tem frete grátis em milhões de produtos com entregas em até 2 dias. Mas não para por aí. Aproveite o Prime Video com milhares de filmes e séries, incluindo produções originais incríveis. Gosta de música? O Prime Music oferece milhões de músicas sem anúncios e sem custos adicionais. E para os amantes da leitura, o Prime Reading dá acesso a uma vasta seleção de e-books e revistas. Tudo isso e muito mais por um preço que cabe no seu bolso. Inscreva-se agora e aproveite 30 dias gratuitos. Clique no link da descrição e experimente agora. A composição do vidro começa com a areia, mais especificamente a sílica. Essa substância é encontrada em abundância na natureza, especialmente no quartzo. No entanto, a sílica pura tem um ponto de fusão extremamente alto, cerca de 1700 graus Celsius, o que tornaria o processo de fabricação quase impossível com tecnologias comuns. É aí que entram os fundentes, como o carbonato de sódio e o óxido de cálcio, que reduzem a temperatura necessária para fundir a sílica, tornando o processo mais viável. Além desses ingredientes básicos, outros compostos podem ser adicionados à mistura para alterar as propriedades do vidro. Por exemplo, óxido de ferro podem conferir uma tonalidade esverdeada, enquanto o óxido de chumbo aumenta a transparência e a maleabilidade, tornando o vidro ideal para cristais finos. Os ingredientes são então misturados e levados a um forno industrial, onde são submetidos a temperaturas superiores a 1500 graus Celsius. Esse calor extremo faz com que a areia e os outros elementos se fundam em uma massa líquida e viscosa. A partir desse ponto, o vidro fundido é moldado antes de se solidificar. Mas como esse processo complexo foi descoberto? Embora os registros históricos sobre o início do uso de vidro sejam escassos, a maioria dos estudiosos acreditam que a descoberta ocorreu por volta de 3000 anos antes de Cristo, nas regiões próximas ao Mediterrâneo, como a Mesopotâmia e o Egito. Uma das teorias mais populares sugere que o vidro foi criado quando mercadores fenícios, ao cozinhar em fogueiras próximas ao litoral, usaram blocos de natrão, um tipo de sal mineral, como suporte para seus utensílios. O calor intenso da fogueira teria derretido a areia rica em sílica do solo, combinando-a com o natrão para formar um material vitrificado. Apesar do caráter lendário dessa narrativa, a descoberta do vidro não foi um evento único. Evidências arqueológicas indicam que as primeiras formas de vidro surgiram como subprodutos de processos metalúrgicos e cerâmicos. Os artefatos de vidros mais antigos, datados de aproximadamente 2500 anos antes de Cristo, eram pequenos objetos decorativos, como contas coloridas, que eram moldadas diretamente em moldes rudimentares. Os egípcios e mesopotâmicos desempenharam papéis fundamentais no desenvolvimento do vidro. Durante o período do Novo Império Egípcio, cerca de 1500 anos antes de Cristo, técnicas de modelagem e fundição já permitiam a criação de recipientes e adornos. O vidro era amplamente utilizado em rituais religiosos e em objetos de prestígio, como joias e amuletos. Nessa época, o vidro era opaco ou semi-translúcido, pois os métodos de purificação ainda eram rudimentares. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, os fenícios aperfeiçoaram a produção, explorando o vidro colorido e introduzindo-o em rotas comerciais que o levaram ao Mediterrâneo e ao Oriente Médio. Essa disseminação cultural fez do vidro um bem valorizado e, em muitos casos, mais caro que metais preciosos. A grande transformação na história do vidro ocorreu por volta do século I a.C., com a invenção da técnica do sopro na região da Síria. Esse método, que envolvia o uso de um tubo metálico para soprar o ar em uma massa de vidro fundido, revolucionou a fabricação ao permitir a criação de recipientes leves, resistentes e com formas variadas. O vidro soprado não apenas acelerou a produção, mas também reduziu os custos, tornando-o acessível a uma parcela maior da população. Sob o domínio do
do Império Romano, o vidro soprado se tornou onipresente em várias aplicações, que iam desde ânforas para armazenar vinhos e azeites, a janelas rudimentares e mosaicos ornamentais. Com o declínio do Império Romano, a produção de vidro na Europa sofreu uma redução, mas foi mantida e aprimorada por artesãos no mundo islâmico. Regiões como Bagdá e Damasco se destacaram pela produção de vidros artisticamente elaborados, com técnicas de esmaltação e gravação que demonstravam alto nível de sofisticação. Na Europa medieval, a produção se concentrou em mosteiros e pequenos ateliês. Durante esse período, o vidro começou a ser usado em catedrais góticas, onde vitrais coloridos representavam cenas bíblicas e preenchiam ambientes com luz filtrada. O vidro também foi utilizado na produção de lentes rudimentares para instrumentos ópticos, marcando os primeiros passos para o desenvolvimento da ciência moderna. A partir do século VIII, a ilha de Murano, na Itália, emergiu como o principal centro de produção de vidro na Europa. Os artesãos de Murano desenvolveram inovações significativas, como o cristalismo, um vidro quase transparente e livre de impurezas, e o vidro de leite, opaco e de tonalidade branca. Durante o Renascimento, o vidro tornou-se não apenas um material funcional, mas também uma forma de arte. Peças elaboradas como cálices e lustres eram itens de luxo altamente valorizadas pelas elites europeias. A produção de espelhos, inicialmente limitada pela dificuldade em criar superfícies planas e reflexivas, foi outro marco importante alcançado pelos vidreiros venezianos. Com a Revolução Industrial no século XIX, o vidro deixou de ser um item de luxo e se tornou um material amplamente disponível. Máquinas movidas a vapor permitiam a fabricação em massa de janelas, garrafas e recipientes, enquanto novos métodos como o vidro laminado e o vidro temperado expandiram seu uso para áreas como construção civil e transporte. No século XX, o vidro assumiu um papel central em diversas inovações tecnológicas. As fibras de vidro foram desenvolvidas para a indústria aeronáutica e de telecomunicações, enquanto o vidro float, inventado em 1959, tornou possível a criação de superfícies perfeitamente planas para edifícios modernos e automóveis. Hoje, o vidro está em constante evolução. Além de seu uso tradicional em janelas e embalagens, ele desempenha papéis fundamentais em tecnologias de ponta, como painéis solares, telas de dispositivos eletrônicos e até mesmo vidros inteligentes, capazes de regular a luz e o calor de maneira automatizada. Mais do que um simples material, o vidro simboliza a engenhosidade humana, desde suas origens acidentais até sua presença indispensável no mundo moderno. Sua história é um testemunho do poder da experimentação e da inovação. Assim concluímos a história desse incrível material. O que você achou? Conte aí nos comentários. Assista também um dos vídeos sugeridos aí na sua tela e faça uma nova descoberta. E até a próxima!